Você já se perguntou por que estudar história? A história, ela é a ciência do homem no tempo. Isso aqui eu estou parafraseando Mark Bloch. A história ela vai utilizar diversas fontes para poder compreender esse homem ao longo do tempo. Afinal, a história vai estudar as ações do homem, o cotidiano desse homem. Então, algumas dessas fontes vão ser a escrita, a oralidade, fontes materiais e imateriais, visuais, sonoras e virtuais. Existe um trabalho do historiador em buscar a maior quantidade de fontes possíveis para verificar se aquilo de fato ocorreu ou se aquela narrativa pode ser confiável. Então, para formar o que a gente vai entender como verdade, é necessário eu ouvir ou buscar diversas informações. Para quem faz uso da fonte da oralidade, por exemplo, quanto mais pessoas narrarem a respeito de um fato, maior é a probabilidade daquele fato ter ocorrido. Entende? Digamos que vocês estejam assistindo a minha aula na sala, então nós vamos recolher fontes orais de todos os alunos e verificarmos o que eles falam que tem pontos de encontro, o que eles falam em comum sobre a aula. O que eles falam em comum sobre a aula vai falar sobre o que de fato ocorreu na aula. Assim acontece também com as fontes materiais e imaterial, que é a cultura. Então a cultura vai ser o quê? Vai ser a forma com que cada sociedade, vai conceber, é o jeito de viver de cada povo, de cada comunidade. Cultura é uma fonte material. Existem também as fontes visuais, que podem ser filmes, tá? Podem ser fotografias, por exemplo. Fontes sonoras, músicas. Pai, afasta de mim este cálice, pai. Tá? Então eu estou usando uma fonte sonora para estudar um período. Que período é esse? Década de 70, a qual essa música foi escrita, por exemplo. Existem as fontes virtuais, tá? Que muitas pessoas estão usando, inclusive, as conversas de WhatsApp, como documentos para processar outras pessoas. Então, existem esses tipos de fontes. Baseado em todas essas fontes, o historiador vai fazer uso dessas fontes para entender ou se aproximar de uma verdade. Essas fontes, elas vão auxiliar a compreensão desse homem em sociedade. E presta atenção, porque a história ela não está sozinha. É a ciência do homem no tempo, ou seja, a ciência que estuda, ó, as três palavras, ciência, experimentação, comprovação do homem, do sujeito ao longo do tempo. Ou seja, tudo que esse sujeito for fazer vai ser considerado história, entende? Então, as relações de poder são frutos de estudo da história. Como tem sido as relações desse homem ao longo do tempo? E a sociologia vai entrar, a ciência que estuda as relações do homem em sociedade. Então, história e sociologia tem tudo a ver. A filosofia significa amor à sabedoria, ou seja, o homem ao longo do tempo que busca compreender essas relações, pratica também o ato de filosofar, que é o ato de buscar sabedoria, compreensão dessas relações sociais. E a geografia fala sobre os espaços, Então, história, geografia, sociologia, filosofia, área de ciências humanas vai andar bem casadinho. Um Romeu e Julieta aí. Então, história, filosofia, sociologia, geografia são disciplinas que vão andar encontrando-se, tudo bem? Ao longo da história dessas relações de poder, a gente vai entender o que é poder. Max Weber vai falar que poder é quando você consegue influenciar a conduta de outro sujeito. Ou seja, o homem ao longo do tempo influenciando a conduta de outro sujeito. E quando vários sujeitos se unem, eles formam um grupo para exercer poder sobre a conduta de outro indivíduo, isso é política. Então a gente vai estudar ao longo da história acontecimentos políticos, relações sociais, tudo tem interligação, ok? Para poder entender essa história ao longo do tempo, o homem, o sujeito, vai criar, a partir do século XVIII, final da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea, ele vai criar a periodização como ferramenta de estudo da história. E a periodização vai dividir aí a história em pré-história, Idade Antiga ou História Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. 5 períodos, ok? Esses 5 períodos vão ser divididos por alguns acontecimentos que esses sujeitos no século XVIII vão achar demasiadamente ou muito importantes. Então essa periodização histórica, ela vai funcionar como uma ferramenta de estudo. Ela é 100% correta e é a forma com que a gente deve estudar? Não é 100% correta, porque afinal toda vez que o homem constrói alguma coisa, existe algum interesse por detrás.
Então, ela vai privilegiar a história da Europa em si, porque vai se entender que a transição da pré-história para a Idade Antiga, por exemplo, só acontece com o surgimento da escrita. Mas aqui no Brasil nós vamos ter comunidades indígenas que vão desenvolver a escrita no período quê? Da modernidade, contemporaneidade. Então eles não eram sociedades que deveriam ser estudadas, eles não tinham história? Não, porque a história é a ciência do homem no tempo. Logo, esse conceito é um conceito que muitos historiadores começaram a desconsiderar que esse deveria ser um fator determinante para a transição de pré-história e Idade Antiga, por exemplo. Muitas críticas com respeito à periodização também é que ela é linear, ou seja, existe um início, um meio e o fim, então a história vai acabar? E nós entendemos que a história ela é cíclica, ela sempre ocorre um ponto que é determinante para ela ter um recomeço. Ela vai recomeçar de uma forma diferente, mas também vai carregar algumas heranças do que ela viveu. Assim a gente também funciona enquanto ser humano, né? A gente vai carregar algumas questões familiares, por exemplo, nós vamos mudando com o passar do tempo, afinal eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então nós vamos mudando com o passar do tempo, mas não deixamos de carregar aí heranças do nosso passado, ok? A história enquanto ciência, ela vai começar a ser estudada aí por volta do século XIX, com a primeira escola que vai surgir, que vai ser a escola metódica no século XIX, com Charles Seignobis. Charles ele vai fazer um estudo através de documentos oficiais, então era privilegiado algumas figuras emblemáticas, as narrativas das minorias que eram maiorias economicamente. Então esses discursos eles eram privilegiados, até que vai vir no século XIX também o marxismo, as ideias de Karl Marx, que vai fazer uma análise da história utilizando as relações de poder ao longo da história. Então, nessas relações de poder, Karl Marx vai chegar à conclusão que sempre existe duas classes em conflito. E, posteriormente, no período que ele está escrevendo, ele vai falar que essas classes seriam a burguesia e o proletariado. Ele vai defender também o materialismo. Tá? E no materialismo, ele repele a religião, porque, segundo ele, a religião seria uma ideologia de manter as desigualdades, de manutenção das desigualdades. Porque durante a Idade Média, o clero atuou, principalmente pós a Idade Média e início da Idade Moderna, no absolutismo, o clero atuou defendendo que o rei seria alguém escolhido por Deus desde que nasceu. Então Marx vai defender aí que existem essas relações de poder e a religião em si vai atuar como ideologia de manutenção desse poder na mão de minorias, que seriam maiorias economicamente. Outro movimento que vai contrapor aí o marxismo, que vai tentar sair dessa ideia de que ao estudar história você só deve estudar por um viés político. Ele vai falar que existem várias formas de estudar história, através da economia, a cotidiano, a história das mulheres. E quem vai falar sobre isso vai ser o movimento dos análises, com a maior representação do Mark Bloch, que foi a frase que eu citei anteriormente. A história é a ciência do homem no tempo. Se é a ciência do homem no tempo, nós podemos estudar todas as ações desse homem no tempo, o cotidiano, as mulheres, até a comida, a história da alimentação, por que não? Afinal, o hoje é a história do amanhã.